Bendito seja o nome de Jesus, aleluia, aleluia. Eu quero perguntar para você algo muito importante nessa manhã. Existe por acaso em você fome por Deus? Alguém por acaso está aqui e pode dizer: eu sou faminto por Deus? Qual o nível da sua fome por Deus? Qual o seu desejo por Deus? O que tem queimado profundamente no seu coração? Por onde eu tenho ido, eu tenho visto marcas do sobrenatural. Eu sei que nos cultos de hoje, todos eles, nós veremos isso. Eu vou estar daqui a pouquinho às 10 horas fazendo a ceia do Senhor lá em Aparecida, no campus de Aparecida. Eu sei que eu verei irmãos lá, famintos por Deus. Vou estar aqui 17 horas. Eu sei que eu verei irmãos aqui, famintos por Deus. Eu tenho visto marcas desta fome por Deus, desta fome pelo Senhor. O fato é que a fome que você tem por Deus, ninguém pode controlar. Porque esta fome que você tem por Deus, atrai o céu até a sua direção. Mas qual é o nível da sua fome por Deus? Qual é o nível do seu contentamento espiritual nessa manhã? Qual o seu desejo pelo Senhor? E o que tem realmente queimado profundamente no seu coração? Em Mateus capítulo 11, no versículo 12, vai dizer assim. Mateus capítulo 11, no versículo de número 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Eu também quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Eu tenho observado há algum tempo que Deus, Ele sempre procura alguém para se mostrar forte. Ele sempre procura alguém para mostrar o seu poder, para revelar a sua força. Essa é a vontade de Deus sobre a sua vida, mostrar-se forte através de você. Maestro, muda a música para mim, coloca mais um fly aí, aleluia. É o que o Espírito de Deus quer fazer. Ele quer mostrar a sua força, Ele quer revelar o seu poder, Ele quer se manifestar em você, e Ele quer se manifestar por meio de você. A chave é que Deus nessa manhã, Ele vai honrar aqueles que querem realmente buscar ao Senhor de todo o vosso coração. Porque nessa manhã aqui eu creio em uma liberação do poder de Deus sobre a sua vida. Eu creio que o Espírito Santo, Ele se moverá de forma tão poderosa sobre você. A minha oração é para que você viva um novo nível de revelação do Espírito Santo na sua vida. Você nunca buscou o Senhor como vai buscar daqui em diante. Você nunca orou como vai orar daqui para frente. Você nunca meditou nas Escrituras como vai meditar nas Escrituras daqui em diante. Você nunca teve períodos intencionais de jejum, de consagração, como você terá nessa temporada, porque haverá em você um desejo pelo Espírito Santo, e em você não terá nenhum tipo de inanição espiritual, mas haverá em você a manifestação do Santo Espírito de Deus, que age em nós a demonstração do poder do Espírito, a revelação do Espírito Santo. Agora, eu acredito que é completamente antinatural um cristão, um genuíno cristão, não ter esse apetite pelo Senhor.
não ter esse apetite pelo sobrenatural. Não faz o menor sentido alguém que está aqui nessa manhã não ter desejo pelo Espírito Santo. Sabe, e é completamente antinatural e esquisito alguém aqui buscar um poder de Deus que não está realmente disposto a usar na vida. Não faz sentido. Não faz sentido você buscar poder, buscar unção, buscar autoridade aqui e você não usar aquilo que o Senhor Ele vai trazer sobre você, aquilo que o Pai vai derramar sobre nós. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, ensina, e você conhece o texto de cor: em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Sabe, é muito importante entender isso, o conhecimento, mas também a manifestação do Espírito Santo. Você mergulhar em conhecimento, mas também você mergulhar nesta profundidade do Espírito Santo, do sobrenatural de Deus sobre sua vida. Eu oro para que você seja alguém bem-sucedido em tudo na sua vida. Eu oro para que você tenha nome diante dos homens, para que Ele possa trazer sobre você a realização dos sonhos que você tem. Mas ouça o que eu vou dizer: nada nessa vida é mais importante do que a presença do Espírito Santo de Deus, do que o poder do Espírito Santo. Então não importa as coisas dessa vida, ou a vaidade dessa vida, o que nós queremos nessa manhã aqui é buscar o Espírito Santo, é desejar o Espírito Santo. Aonde estão aqueles que amam o Santo Espírito de Deus, que são famintos pelo Senhor, que são desesperados pela presença de Deus? Muita gente se encontra como Samuel, 1 Samuel capítulo 3, o Senhor fala: Samuel, e ele: eu estou ouvindo uma voz, mas não consigo discernir de quem é essa voz. Ele vai a Eli, diz assim: Eli, tu me chamou? Ele fala: não te chamei. Mais uma vez, a mesma voz, o Senhor dizendo: Samuel. E ele: eu estou ouvindo uma voz, mas não consigo discernir que voz é essa, de quem é essa voz. Eli, estou aqui, é a sua voz, pode falar. Ele: não sou eu, não estou te chamando. Mais uma vez: Samuel. Ele diz: poxa vida, Eli, estou aqui. Ele diz: não sou eu, só pode ser o Senhor. Se Ele falar com você mais uma vez, diga: fala que teu servo ouve. Ouça a voz dele e faça tudo aquilo que Ele direcionar para você fazer. O grande fato é que o Senhor, Ele está sempre falando com a gente, mas nós não estamos ouvindo as impressões do céu, as revelações de Deus, a beleza do sobrenatural. Vou dizer algo para você nos próximos dias, se prepare. Deus vai falar muito com você, mas você vai ouvir a voz de Deus, você vai discernir a voz de Deus. Charles Spurgeon dizia que a sua intimidade com Deus produz também em você muito discernimento espiritual. Então, quanto mais profunda for a sua comunhão com Deus, maior será o seu nível de discernimento nessa vida. Quando você busca intimidade com o Senhor, desenvolve uma relação íntima com o Senhor, mas você vai discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é do homem, aquilo que é do mundo. Eu peço ao Espírito Santo para que você possa discernir a voz de Deus, para que você não dê nenhum passo nessa semana sem a direção de Deus para a sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo esteja te direcionando para os passos que virão, para as decisões que serão tomadas. Eu peço para que, em nome de Jesus Cristo, você tenha a impressão do céu, do sobrenatural. Muitas vezes verá como um flash, muitas vezes verá como um pensamento, muitas vezes verá como um sentimento interior. Nem sempre é uma voz que vai dizer: minha filha, levanta, vai à rua chamada direita, ou rua longe, na casa de Judas, lá tem um homem, Saulo de Tarso, está orando. Não, ele pode falar assim, mas muitas vezes vem como pensamento, muitas vezes vem como uma imagem, muitas vezes vem como um sentimento, muitas vezes vem através de alguém perto da gente que nos dá uma palavra que vai nos direcionar para aquilo que o Senhor tem para nós. Agora é fato, vou pôr isso aqui entre parênteses: nós não nos movemos por profecias, a gente não se move por revelações de outras pessoas.
revelações de outras pessoas não podem nos mover. Ouça isso aqui, meu filho, em nome de Jesus. O véu se rasgou de alto a baixo. Ninguém está aqui precisando hoje de sacrifícios ou sacerdotes para falar com Deus. Não, Ele sabe falar com você e Ele vai falar ao seu coração aquilo que você precisa. A direção de Deus para você, a fala de Deus ao seu coração é que vai direcionar você para o projeto, para o propósito que o Senhor tem. Eu sei que muita gente hoje fica atrás o tempo todo de profeta, atrás o tempo todo de gente que traz revelação, gente que sabe, fica o tempo inteiro viciado nessas coisas. Não, isso está completamente equivocado, completamente errado e fora do padrão de Deus. Ouça uma coisa: você não precisa procurar nenhum profeta. Quando Deus quer usar um profeta para falar com você, Ele sabe seu endereço, Ele sabe o seu nome, Ele sabe onde você está. Vai à rua chamada direita, casa de Judas, lá tem um homem, Saulo de Tarso, ele está orando. Deus vai falar com você, se assim Ele quiser falar. Ele fala de forma personalizada, isso é maravilhoso, mas principalmente, Deus fala pela sua palavra. Bispo, eu quero ouvir a voz de Deus. Pega a Bíblia e abra a Bíblia. Deus vai falar com você, Ele vai falar ao seu coração. Entender isso, entender a direção de Deus. É muita gente que se move pelos ventos, é muita gente. Deixa eu dizer uma coisa para você: no dia que você ouvir um outro profeta, mais do que você ouve o seu pastor, você está fora do projeto de Deus. Deus colocou um profeta para falar com você, e esse profeta é o seu pastor, são os pastores desta casa. Você entende isso? Que existe uma direção de Deus, e é onde a direção de Deus para a sua vida se manifesta? Desse altar, daqui que flui, porque senão você fica perdido, meu filho. É muita gente, são muitas vozes, e aí no meio tem profeta de Baal que você nem sabe. No meio disso tudo tem gente que está querendo, sabe, forçar alguma coisa e você nem sabe. Você não tem que ficar atrás disso, porque você tem a direção de Deus para você aqui. Glória a Deus, porque esse lugar é o lugar de equilíbrio, é o lugar de sanidade, é o lugar de lucidez, é o lugar da manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida, onde Deus direciona você para o propósito que Ele tem para a sua vida. Então isso é muito importante. Eu tenho orado muito por isso, porque eu tenho dito que o mundo não viu ainda o que Deus pode fazer através de uma igreja completamente cheia do Espírito Santo. Sabe, o Brasil não viu ainda o que Deus pode fazer através de uma igreja completamente tomada pelo Espírito de Deus. Eu creio com todo o meu coração, com toda a minha força, que nesses próximos dias o Espírito Santo, Ele vai tomar a sua vida por completo. E por onde você for, haverá o rastro, vou falar mais forte, haverá um sinal da manifestação do Espírito Santo de Deus, a evidência da glória do Senhor. Eu acredito nessa palavra. Alguém crê? Diga amém. Eu creio nessa palavra. No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E esse altar é a nossa própria vida, esse altar é a sua vida, esse altar é o seu coração. O fogo arderá de forma contínua na sua vida, o poder de Deus se manifestará de forma permanente na sua vida. A minha oração esses dias é como Deus fez em Spokane, Washington, que Deus faça conosco também. Em Spokane, John Lake se levantou, tomado pelo Espírito Santo, deu início às salas de cura e transformou Spokane na cidade mais saudável do mundo. De Spokane se alastrou um fogo do Espírito Santo
que atingiu não somente os Estados Unidos, mas muitas nações da terra. John Lake foi para a África do Sul. Em 5 anos, abriu mais de 2.000 igrejas. Um vírus mortal se alastrava e John Lake não ficava doente. Pegaram John Lake, levaram ele no laboratório para dizer: como esse homem, ministro de curas, anda com os doentes, junto com os enfermos e não fica doente. Quando pegaram o vírus e colocaram com ele em contato, o vírus era consumido na hora que tocava na sua pele, de tanta unção que este homem carregava. A minha oração é que Goiânia se torne também a cidade mais saudável do mundo, porque vão dizer, tem um povo lá em Goiânia. Eles dizem que aquele lugar é um lugar de milagres. Ficou lá na Vila Rosa. Quando nós chegamos na Vila Rosa aqui, sabem que não tinha nem poste aqui. Esses postes nem estavam aqui. A gente que pediu para colocar os postes nessas ruas em volta. É um povo lá na Vila Rosa, lá em Goiânia. Sabem que a Vila Rosa, quem aqui é corretor sabe, é o Bueno agora de Goiânia. Tornou-se a região mais valorizada agora, em porcentagem, em números de crescimento. É uma região para prédio gabaritada. Aí muita gente fala, mas que prosperidade na Vila Rosa, que prosperidade nesse lugar. Eu sei que a maioria que está aqui não mora aqui, eu sei. A maioria esmagadora da igreja não mora aqui na Vila Rosa, eu sei. Mas que prosperidade é isso nesse lugar? A igreja chegou, irmãos. Aonde a igreja chega, acontecem essas coisas. É uma bênção de Deus que se alastra de forma tão poderosa. É um favor de Deus que se manifesta, que daqui se alastra, que daqui sai. Ainda vamos dizer, eu fico imaginando, sabe o que eu fico imaginando? Posso falar? Daqui a pouco, os motoristas de táxi, de aplicativo, de Uber, 99, eles assim, inquietos, dizendo, gente, não para de chegar gente do aeroporto para essa tal de Vila Rosa. Eu vou repetir. Eu fico imaginando eles assim, inquietos. Mas que negócio é esse? É o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E a gente vindo do mundo todo para cá. Eu fico imaginando o aeroporto congestionado. Eu fico pensando ainda, sabe, o que vai ter aqui de ônibus? Vai ser tão grande aqui ainda o congestionamento de ônibus, que vocês sabem que isso aqui é o hall de entrada da igreja. Vocês sabem disso, não sabem? Que nós compramos aqui as casas, compramos aqui os lotes, para a gente construir para cá um prédio que vai ter aí pelo menos umas 5.000 pessoas sentadas, né, nesses próximos dias. Sabem que a gente está se preparando no Espírito para algo. E escute uma coisa: quando o Pai vira uma chave, quando Ele libera algo, esse ano é ano de maturidade. A gente está igual mineiro, ó, comendo pelas beiradinhas aqui, ó, assim, estruturando, expandindo. Ainda esse ano são mais de 22 igrejas sólidas do ministério. Que ó, a gente está aqui estruturando ministérios, material, fundação mesmo, forte, alicerce. A gente está aqui igual mineiro, assim ó, preparando tudo, organizando tudo, gestão, transparência financeira, organizando sistemas, preparando a casa. Mas Deus falou comigo, não estou dizendo que vai ser o tema do ano não, mas se esse ano é ano de maturidade, 2026, gente, é ano do maior crescimento da história da igreja, do maior crescimento da história da sua vida. Eu vou dizer algo para você: haverão sinais ainda esse ano. Vou repetir: haverão ainda sinais nesse ano sobre a sua vida.
daquilo que Deus vai manifestar. E se alguém crê, diga aleluia por isso. Eu estou crendo muito nessa palavra. O texto diz: não apaguem isso. E a palavra apagar, de acordo com o dicionário Strong, quer dizer sufocar, abafar ou suprimir. Também pode ser compreendido como limitar uma influência sobrenatural, como limitar uma influência divina na nossa vida. Eu quero ler com você esse texto, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, no versículo 28, Lucas capítulo 9, versículo 28, o texto vai dizer assim, Lucas 9, 28 diz: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Quando você tem fome por Deus, você agora aceita os convites do Espírito Santo para um nível mais profundo de relacionamento, para um nível mais profundo de intimidade. Porque no relacionamento, se você corresponder, a aproximação é cada vez mais profunda, é cada vez mais forte. É um convite do Espírito de Deus para você, é um convite do Senhor para a sua vida. Quando você corresponde ao Espírito Santo, Ele te chama para você cada vez mais mergulhar em uma profundidade. Você não quer mais água nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos. Você agora aceita o convite para uma água ainda mais profunda. Eu vou falar mais forte. Existe um nível maior de desejo pelo Senhor sendo gerado dentro de você. Então, andar com o Senhor não é somente você ter uma experiência, é mais que isso. É você viver no Espírito, é você depender no Espírito, é você buscar intensamente o Espírito. Porque uma coisa é ter o Espírito Santo residente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é você possuir o Espírito, outra coisa é você ser possuído pelo Espírito Santo. Que você não seja uma espécie de barco a motor, não, você será um barco à vela, porque o barco a motor você direciona, você fala para onde vai. Não, o barco à vela é diferente, será o vento do Espírito Santo, você vai soltar, o vento de Deus vai te levar. Eu vou falar mais forte, o sopro do Espírito Santo virá sobre a sua vida. Nos próximos dias você vai dizer o seguinte: meu Deus, cada encontro que eu estou tendo é uma escola de aprendizado. Meu Deus, cada pessoa que Deus coloca na minha vida, eu estou transbordando sobre elas, e o nome de Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo vai tomar a sua vida. E ouça o que eu vou dizer: vão até você, serão atraídos até você, porque haverá uma glória de Deus em você que será manifestada. Diga aleluia por isso. É um convite para você orar como você nunca antes orou. Diga amém. Mateus capítulo 6, versículo 6 vai dizer assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que está em secreto, que veio em secreto, este pai vai te recompensar. Sabe, a gente gosta só de orar em grupo, já perceberam? Parece que a gente só gosta de orar aqui, a gente só gosta de orar quando alguém está orando com a gente. Mas oração em grupo, não quer dizer sempre, mas na maioria das vezes, todo mundo aumenta a voz e ninguém diz nada. Porque a oração é a verdade mais profunda do seu ser. Se é um decoreba, não é oração. Irmãos, eu vou falar um negócio aqui para vocês, em nome de Jesus, ouça o que eu vou dizer. Esse negócio aqui, bispo, por que os pastores fazem isso? Eu nem sei porque a gente faz isso. Eu nem sei porque a gente faz isso. Mas isso aqui, ó, o Deus eterno, soberano, aleluia. Deus, Pai, Tua palavra, a Tua escritura diz, magnífica palavra, Tu és o alfa, ômega, ó Deus, El Shaddai, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Irmão, isso aqui não é oração não, gente. Isso aqui não é oração. Isso aqui é bonito pra gente, né? Mas não é oração, porque alguém pode ouvir isso aqui e falar: rapaz, isso é oração, eu não sei orar desse jeito não. Se isso for oração, não sei fazer esse negócio que ele está fazendo ali na frente.
Mas isso não é oração. Oração é você rasgar seu coração, é você rasgar sua alma, é você falar para Deus aquilo que você não falaria nem para o seu cônjuge, nem para os seus filhos, você não falaria nem para o seu melhor amigo, nem para o seu pastor. A oração você rasga, você fala: Senhor, acho que não vai dar certo não, Senhor. Deus, ou você me ajuda, eu vou chutar o pau da barraca aqui, Senhor, né? Faz alguma coisa aí. Oração é a verdade. A oração é a alma gritando: ah, mas eu não sei falar. Só geme então, só chora. A oração é isso, é você deixar a alma gritar. Mas eu não consigo nem mais gemer de dor. Deixa a lágrima rolar. Oração é a verdade da sua alma se manifestando. O texto diz: vá para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto, seu pai está em secreto, ele vai te ver em secreto também e vai te recompensar. Então o secreto vai uma hora se manifestar em público. E isso aqui é pesado, porque pode se manifestar em duas formas, né? O secreto uma hora se revela em público, para o bem ou para o mal. É igual o dinheiro, gente. Tem gente que fala assim: ó, fulano ganhou dinheiro, mudou. Não mudou não, ele já era daquele jeito soberbo, metido. Já era. Dinheiro e fama só revela quem são as pessoas mesmo. Já era assim, apenas revelou. De trás da aparência de piedade era aquilo, era um monstro. Já era assim. Então, aquilo que é em secreto se manifesta em público. E eu vou dizer algo: tem gente aqui que tem muito depósito no secreto. Olha lá, já estão se manifestando aí, aleluia por isso. Ouça o que eu vou dizer: o Pai, Ele te recompensará. Sabe por quê? Porque aquele que está, humanamente falando, escondido, não deixou de ser escolhido. Você está escondido, mas o Pai, Ele vai revelar você, vai se preparando para isso. Aquilo que o Senhor deseja manifestar sobre a sua vida, Ele quer fazer por meio de você. No versículo 29 do capítulo 9 de Lucas, vai dizer isso aqui: enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Vílodas tem uma frase interessante. Ele diz assim: que a gente não pode permanecer escravizado em uma cultura de velocidade, de distração, de superficialidade, porque se a gente viver assim, ou ficar assim, nós não seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. A gente não pode ficar distraído com essa vida, com as coisas ou prazeres momentâneos dessa vida. O fato é que o texto diz que quando olharam para Jesus, a aparência do seu rosto se transformou. Então, nesse texto aqui dessa transfiguração de Jesus, Pedro, Tiago e João estão olhando dizendo: meu Deus, está diferente, existe algo. Então, quando olharem para você, as pessoas vão ver algo diferente em você. Posso falar mais forte isso? Todos que olharem para você vão dizer: mas não é a mesma pessoa, não pode ser a mesma pessoa, está diferente. É tipo Moisés, o rosto brilhava, Jacó andou diferente, Pedro falava diferente. Então, quando você tem uma experiência sobrenatural, se manifesta de você algo diferente. Você não será a mesma pessoa. Então, nunca mais aceite alguém falar que você é o mesmo, que você é a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque você teve um encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus, quem tem uma experiência com Deus, nunca mais é a mesma pessoa. É por isso que eu tenho dificuldade. Eu vou dizer isso aqui é polêmico. Isso aqui eu sei, é uma coisa polêmica de falar, mas por favor, tenha benignidade nos seus ouvidos de ouvir o que eu vou falar.
eu tenho dificuldade em acreditar nessa quantidade de gente assim que é desviado. Eu tenho dificuldade. Pode ter alguém, pode, mas essa quantidade de gente que se desvia, sabe, em geral aí, eu tenho dificuldade de acreditar, porque quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Então, na maioria das vezes, quem se desvia nunca se converteu, gente. Teve apenas aqui um contato, sabe? Não estou falando da igreja Impactados, não, estou falando em geral mesmo. Teve apenas um contato com o Senhor. Foi aquela coisa da experiência momentânea ali, eu arrepio, sabe? Viu aqui na frente, porque, gente, isso aqui é mais polêmico ainda. Vou falar. A questão do apelo é um problema. A gente faz apelos, amém? Sempre tem apelos aqui. Mas o apelo muitas vezes é um problema, porque alguns acham que se converter é só vir na frente e repetir a oração do pastor. Já viram isso? Irmãos, isso não existe, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum. Então, a questão do apelo aqui, a gente faz como tradição na igreja local, mas se converter, não é só você vir aqui na frente e repetir a oração que um pastor faz. Se converter é amar o que Deus ama e rejeitar aquilo que Deus rejeita. É você ser parecido com Cristo, é o que Paulo falou: eu estou agora crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga amém. Então tem um comentarista bíblico chamado Riley que ele diz isso, que essa inteira submissão da nossa vontade à vontade de Deus deve ser o nosso principal alvo nesse mundo. Porque no Getsêmani Cristo disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. No versículo 30 vai dizer isso. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Quem era, gente? Moisés e Elias. Irmãos, a Bíblia se reuniu aqui agora. John Piper, ele vai dizer que a beleza arrebatadora, sabe, fala sobre essencialmente uma afeição. A beleza arrebatadora na Bíblia fala sobre essa afeição. Não é uma ação, é um deleite. Diga deleite. Ah, que coisa maravilhosa. Vamos lá, não, abre a boca, fala assim, deleite. Então a glória de Deus, John Piper fala, passa a ser a nossa alegria suprema. A gente vai querer, acima de tudo, querer conhecê-lo, querer vê-lo, querer estar com ele, querer ser semelhante a ele. Isso é o mais importante. É isso que a gente vai querer. Então não é um comportamento. A beleza arrebatadora não é um comportamento, é uma afeição. Fala sobre um desejo. É uma experiência intensa e contínua de afeições. Sabe, eu começo a buscar a Deus, alguém vai entender o que eu estou falando, não por aquilo que Ele pode me dar. Eu não venho no culto mais só para pedir algo para Deus. Eu venho aqui porque eu quero me relacionar com Ele de verdade. Eu não venho para cá como se aqui fosse um restaurante para mim. Eu não estou aqui mais apenas para julgar, sabe, quem está cantando ou quem está pregando. Eu não estou aqui mais por isso. Eu estou aqui porque é uma escolha de afeição. Eu estou aqui não para bater ponto mais no culto. Sabe, eu não sou mais um fiscal de culto. Eu não estou aqui mais por isso. Pouco me importa quem vai subir no altar, se é o bispo, se é o pastor A, B ou C. Eu estou aqui porque eu desejo o Espírito Santo intensamente. Sabe, eu não estou aqui apenas para cumprir uma agenda da semana. Eu tenho que ir domingo na igreja porque, sei lá, né, essa semana foi uma semana tensa para mim. Eu cometi uns vacilozinhos aí. Não, você está aqui porque você deseja Ele. Eu vou falar mais forte, Ele é o amado da sua alma. Eu vou falar mais forte, você tem paixão pelo Espírito Santo. Então você conta os segundos para estar aqui, sabe, você contará os segundos para a próxima reunião. Você está aqui porque você o ama intensamente, porque você o deseja intensamente. É como o jejum da noiva. Já viu o jejum da noiva? Quando a Bíblia fala, é um jejum que você não tem interesse. Você jejuma apenas para
agradar o noivo, para receber do noivo, para se relacionar com o noivo. Irmão, é o jejum mais profundo da Bíblia. O jejum mais profundo da Bíblia é esse. É quando você vive isso, você está buscando, não por um alvo, sabe, específico, é a minha empresa, é meu casamento, é uma cura. Não, você está aqui apenas buscando a Ele, porque você o ama, porque você o deseja, porque Ele é tudo para você. Não, vamos lá, eu estou pregando para alguém que deseja o Espírito Santo, que está aqui, não por aquilo que Ele pode oferecer para você, mas você o ama, Ele é o amor da sua vida. Vamos lá, alguém diga: Ele é o amor da minha vida, eu amo o Espírito Santo. Senhor, existe alguém que deseja isso intensamente. Então essa escolha, esse desejo, sabe, é o desejo de Deus que se manifestará em você. Sabe por quê, pastora Tati? Eu aprendi que o nosso desejo por Deus vai nos levar a vencer qualquer outro desejo nessa vida. Entendeu, pastora Rosa, pastor Edson? Você entende isso, Lu? Que o desejo que você tem por Deus vai te levá-lo a vencer qualquer outro desejo, qualquer coisa. Qualquer coisa. É o desejo que você tem por Deus. Você o ama tanto porque você não quer mais desagradá-lo, você o ama. Você o ama. Sabe, a imoralidade da carne, a pornografia, a prostituição, a mentira, os vícios. Fala assim: mas eu não preciso mais dessas coisas. Eu o amo. Ele é o amor da minha vida. Alguém diga: eu amo intensamente, eu desejo Ele profundamente. Sabe, eu não faço apenas pela Cecília, eu amo a Cecília profundamente, mas eu faço porque eu amo Ele, eu amo o Senhor primeiro. Sabe, eu não faço mais pelo cargo que eu tenho, eu sou um pastor, eu sou um bispo, eu tenho um título. Não, que coisa é essa? Eu não faço mais por isso. Não é pela responsabilidade nos meus ombros, não. É porque eu amo o Senhor de verdade, é porque eu desejo Ele de verdade. Então qualquer outra coisa nessa vida perde o valor. Quantos amam o Senhor de verdade aqui? Quantos desejam o Espírito Santo de verdade aqui? Quantos querem mais do Senhor? Diga aleluia. Em Salmos 25, verso 14, fala que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer sua aliança. Quantos querem viver os segredos de Deus nos próximos dias aqui? Não, vamos lá, de verdade. Quantos querem receber segredos de Deus nos próximos dias aqui? Segredos, porque Provérbios 25, 2 diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas. A glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-las. O texto diz: é a glória dos reis. Quem quer descobrir aqui os mistérios de Deus? Aleluia por isso. Isso é maravilhoso. Bispo, como que eu posso mostrar minha fome por Deus? Esse texto é lindo. Versículo 31 vai dizer: apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então a vida cristã não é simplesmente um esforço, mas uma decisão de rendição. Diga rendição. Não, diga mais forte: rendição. Diga: quanto mais eu me rendo, mais eu acesso. Quanto mais você se rende, mais você acessa. Rick Warren, ele diz o seguinte: quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importa com aquilo que Ele se importa, sofre com aquilo que Ele sofre e se alegra com aquilo que dá prazer para Ele. Então quando você é amigo de Deus, você ama o que Ele ama, deseja o que Ele deseja, rejeita o que Ele rejeita, seu desejo por mais de Deus. Eu tenho que terminar, porque aqui o tempo está com 40 segundos para mim. Dá mais um minutinho aí, em nome de Jesus. Eu termino com esse texto, né? Versículo 35 vai dizer assim: dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouça-no.
Este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Ontem eu estava em reunião aqui com os pastores de campos. Então, os pastores de campos das igrejas do nosso ministério, todos vieram para reunir comigo ontem. Ficamos das 10 horas da manhã até por volta de umas 14 horas aqui na igreja. A turma teve que fazer um jejum ontem também aqui. Eu conversava com esses pastores de campos, falava com eles, e algo muito interessante foi gerado no meu coração, que não dá para a gente fugir do destino que Deus tem para a gente. Sabe, eu sempre fui alguém empreendedor, e eu continuo sendo um empreendedor. Eu tenho empreendimentos, eu empreendo, eu desde menino fiz isso, ok, mas sabe, poderia ser mais rico que o Elon Musk, se não fosse a minha chamada. Seria um homem feliz, eu seria um homem feliz, porque eu não tenho prazer fora do destino que Deus tem para mim. Não tem como eu encontrar o meu prazer longe do propósito de Deus para a minha vida. Então, pouco me importa se eu ganho bilhões, pouco me importa se eu sou um trilionário, pouco me importa. Longe do meu destino, longe da minha chamada, longe do meu propósito, eu sou um cara infeliz. Eu não tenho nenhuma plenitude na minha vida. Mas quando eu entendo o destino de Deus para mim, tudo se completa. Tudo se completa. Eu vou dizer algo para você. Tu já sabe, meu filho, que não dá para você fugir. Não tem como você correr. Uma vez chamado por Deus, game over para você. Uma vez escolhido por Deus, não dá. Você pode ser alguém bivocacional, eu sei. Você pode ter suas empresas, teus negócios, sua profissão, e glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, que você tem e prospere mesmo. Mas você entende que você é bivocacional, você tem isso. Mas você tem uma chamada de Deus na sua vida. Você tem um propósito que Deus tem para você. Eu vou falar bem forte: Deus vai usar você em uma grande obra. Deus vai usar você aqui em nossa igreja família, para servirmos uns aos outros, e juntos vamos servir uma cidade inteira para Jesus Cristo, porque o seu poder está na sua identidade. Então você tem que saber quem você é. Quem você é? Se amigo de Deus, ou se amigo do Espírito Santo. Você deseja Ele profundamente. Qual é o seu nível de fome pelo Espírito Santo? Jesus, mesmo sendo o Messias, Salvador do mundo, o Verbo encarnado, o próprio Deus, mesmo tendo tantos títulos, Filho do homem, o Filho de Deus, o primeiro e o último, mesmo sendo por todos reconhecido como Messias ali, eu digo todos os seus, o que mais importava para ele era de ser conhecido como filho do seu pai. Então os títulos não importavam muito para ele. Isso não importava muito para ele, porque o que ele queria era ser conhecido como filho do seu pai. O que importava para ele era isso, apenas isso. Então o que nos importa nessa vida de verdade é isso, é sermos filhos e filhos do Senhor, que desejam profundamente o Senhor. Então que haja sobre você nesse momento esta revelação do Espírito Santo, a manifestação do poder do Espírito Santo. Então por um instante abra suas mãos. Se você pode, feche os teus olhos. Durante essa canção,
Eu quero que você busque o Espírito Santo nesses minutos finais aqui do culto. Vamos, busque o Espírito Santo, busque intensamente o Espírito Santo. Ore pedindo para que haja sobre a sua vida a revelação do Espírito Santo. Ore por isso. Se alguém que está aqui ora em línguas, se alguém flui na linguagem da oração, na linguagem do Espírito, abra sua boca agora, abra sua boca, deixe fluir de você agora o som de novas línguas, deixe fluir de você o som de novas línguas. Não espere sentir para falar, não espere um anjo descer para você falar. Eu digo sempre que você não sente para falar, você fala para sentir. Você pode fluir numa linguagem do Espírito agora. Você pode desenvolver intimidade com o Espírito Santo em um nível mais profundo, em um nível muito mais profundo. Então busque o Espírito Santo. Ore pedindo para que o Espírito de Deus, Ele venha sobre você, Ele te revista agora de poder e de autoridade. Ore pedindo isso ao Espírito Santo. Clame pedindo isso ao Espírito Santo, que Ele venha sobre a sua vida, que Ele se manifeste sobre a sua vida, que Ele se revele sobre a sua vida. Venha sobre nós, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti, desejamos mais de Ti, e nós buscamos agora essa manifestação sobre nós. Nós buscamos agora esta revelação do Seu poder sobre nós.